Olá, meu nome é Nilson e hoje falaremos sobre cefaleia, um tema muito comum em prova de residências médicas. Então, cefaleia existe há muito tempo atrás, já é descrita há muito tempo. 7.000 a.C. era descrito como presença de maus espíritos na cabeça. Hipócrates, em 400 a.C., também já descrevia as auras que ocorriam nas enxaquecas. Galeno de Pergamon também descreveu, 200 depois de Cristo, como dor de hemicrânia ou migrânia, que é o sinônimo de enxaqueca. Então, cefaleia há muito tempo é visto, tá? E tem um tema muito importante. Por quê? 50% da população tem cefaleia durante um determinado ano. 90% da população já teve algum tipo de cefaleia. Então, isso é uma das causas muito comuns de procura, tá? Muito comuns de procura em UBSs, tá? Ou pronto atendimentos. Então, tem que ser muito bem entendida para não deixarmos passar algum caso de cefaleia secundária que apresente algum grau de gravidade, além de ser um tema muito comum em prova. Cefaleia tensional é a mais presente, é a mais frequente, que varia entre 30% a 78% em alguns trabalhos. A prevalência da migrânia é em torno de mais ou menos de 18%. Então, ela é a terceira causa de incapacidade no mundo. Então, devemos saber todas as causas da migrânia, a sua sintomatologia, porque sabemos que isso gera muito problema para nós no dia a dia. Tá? Dentre as cefaleias primárias e secundárias, eu quis colocar esse gráfico, que ele é importante. Tá? Lembramos que as cefaleias primárias têm uma alta incidência na idade entre 30 a 50 anos, mais ou menos. Ok? Que ela sobe exponencialmente na adolescência, se mantém e depois começa a decair. E aqui começa a dar preferência para cefaleias secundárias. Então, nos idosos com cefaleias que nunca tiveram na vida, nós devemos lembrar da mais comum. E qual que é a mais comum? São cefaleias secundárias. E nas pessoas muito jovens, abaixo dos 10 anos, é outra alta incidência de cefaleias secundárias. Então, devem ser vistas com atenção. Nós classificamos as cefaleias em dois tipos, basicamente, vocês têm que saber, primárias e secundárias. Quando eu falo em secundárias, são secundárias a algum processo orgânico, seja um tumor, uma meningite ou qualquer outra causa, nós iremos citar mais à frente. E as primárias são as mais comuns. E o segundo modo de instalação, cefaleias súbitas, subagudas e crônicas. Esse gráfico ele é bem legal de ter entendido isso. Quando eu falo em cefaleia súbita, abrupta, é aquela cefaleia que em poucos minutos ou segundos ela atinge o pico máximo de dor. E uma cefaleia crônica é aquela que vem ao longo da vida e que não causa grande dano. Então, uma cefaleia que pode ser vista com mais tranquilidade. E, logicamente, que depois de determinada idade, se aparece alguma cefaleia aguda, também tem que ser visto com atenção. E uma outra cefaleia que chama atenção pelo tempo de evolução são as cefaleias de evolução progressiva, isto é, a cada dia que passa, ela torna-se pior. Essas cefaleias chamam nossa atenção, pois teremos que pensar em cefaleias secundárias. Quais são os elementos essenciais? O que nós devemos saber de um paciente que tem cefaleia? Característica da dor? Onde que dói? Como dói? Até porque isso vai envolver nos grupos entre a enxaqueca, a cefaleia tensional, são essas características que vão marcar em qual grupo que eu vou classificar essas doenças. Tratamento usual, ele está usando alguma coisa? Usou no passado? Respondeu bem ou não? Teve efetividade? Importante perguntar até para você saber se você vai tratar com essa mesma medicação cronicamente esse paciente. Existe droga ilícita? Sabemos que os simpático-miméticos, cocaína, crack, eles costumam fazer vasoconstrição. Isso pode gerar dor e sintomas de AVC, por exemplo, no paciente. Tem história familiar? Sabemos que a migrânia ou enxaqueca, ela tem uma relação familiar muito importante. Tá? Então, se tem um pai, mãe com dor de cabeça, se a pessoa também apresenta dor de cabeça frequente, que vai, que volta, que vai de forma crônica, devemos lembrar, e isso pesa para a gente no nosso diagnóstico também. Existe relação com o padrão do sono? Tem algumas cefaleias chamadas cefaleias hípnicas, tá? Que são cefaleias que aparecem quando a pessoa não dorme. Tá? E o próprio fato de não dormir também pode desencadear quadros enxaquecosos também. E relação com o estado emocional. As cefaleias tensionais têm uma alta relação com o estado emocional.
Se a pessoa está estressada, passou o dia no trabalho, aquele dia muito conturbado, ao final do dia começa a aparecer uma dorzinha de cabeça incômoda, que pode ser gerada por uma cefaleia tensional. E se tem relação com a atividade física, uma das características da enxaqueca que queremos ver, há uma piora com a atividade física. Então, quando falamos de cefaleia primária, falamos em enxaqueca ou migrânia, cefaleias do tipo tensional, cefaleias trigêmeo-autonômicas e outras cefaleias primárias. Tá? Migrânia ou enxaqueca, essa é uma das principais. É a segunda causa mais frequente de cefaleia, perdendo apenas para a cefaleia do tipo tensional. 90% dos pacientes com enxaqueca têm redução da capacidade funcional. Por quê, professor? Porque, dentre as características da enxaqueca, nós vamos ver que uma das características é a cefaleia de moderada a forte intensidade. Só quem tem enxaqueca sabe o quanto que é doloroso ter uma. E isso incapacita, porque o som, a luz incomoda demais esse paciente. Normalmente é mais comum em mulheres do que em homens, 2 para cada 3 mulheres para cada homem. E 25% desses pacientes têm mais de 4 crises de migrânia de forte intensidade ao mês. Então, eles têm critérios para tratamento profilático. Fases da enxaqueca. Então, temos 4 fases principais. A premonitória. A premonitória começa 2, 3 dias antes de iniciar a dor de cabeça. O paciente começa a ficar sem apetite, hiporéxico, perda do incômodo, alteração de sono, irritabilidade. E aí depois ele evolui com um quadro enxaquecoso. Aura. Aura são sintomas focais. O que isso quer dizer? São sintomas, geralmente, o mais comum é o visual, em que aparecem escotomas visuais cintilantes ou escotomas enegrecidos, ou perda visual. Também pode ter sintomas sensitivos num braço, numa perna, alteração de fala, alteração motora. E geralmente precedem, em torno mais ou menos de 20 minutos, varia de 5 a 60 minutos, o início da dor de cabeça. Depois vem a fase de cefaleia, que é a dor propriamente dita. Os pródromos, que são sintomas após um quadro enxaquecoso, em que o paciente tem inapetência, cansaço, fadiga, que duram 1, 2 dias e acaba melhorando esses sintomas. Então, para sabermos se o paciente tem enxaqueca, ele tem que se enquadrar nos critérios. Quais são os critérios para enxaqueca sem aura? Pelo menos 5 ataques de dor de cabeça que preencham de B a D. Então, ela tem que durar de 4 a 72 horas. Então, o tempo mínimo para uma enxaqueca, se ela não for tratada, ok? Porque se tomar uma dipirona melhorada, não conta. Ou se ela for tratada de forma inefetiva, ela tem que durar de 4 a 72 horas, 3 dias. Ter de 2 a 4 características. Então, unilateral, então geralmente ela é hemicraniana, normalmente. Geralmente mais na região temporal ou retroocular. Normalmente ela é pulsátil ou latejante, moderada a forte intensidade e ela agrava com a atividade física. Então ela tem que ter 2 dessas 4 características. E pelo menos um dos itens, náusea e ou vômito, foto e ou fonofobia. E, logicamente, não tem nenhuma evidência de uma doença orgânica junto com ela. Se eu tiver uma enxaqueca junto com um tumor cerebral, eu não posso considerar que aquilo pode ser uma enxaqueca. Ok? Na enxaqueca com aura, além daquelas características que eu citei para vocês, ele vai ter 1 ou mais sintomas de auras que são reversíveis. Isto é, a aura começa e termina. Ela pode ser visual. O mais comum é o espectro de fortificação, parece um raio luminoso passando pela visão do paciente. Pode ser sensitiva, diminuição da sensibilidade ou formigamento no lado do corpo. A alteração da linguagem, às vezes ela afeta a região de Broca ou de Verne, que aí o paciente tem dificuldade para falar, com uma durabilidade aí de até 60 minutos. Pode afetar o tronco encefálico, podendo ter diplopia, vertigem, alteração visual, tá? Tudo associado à região posterior, que a gente chama de migrânia basilar. E retiniana, o que é isso? A paciente perde a visão num olho, abruptamente e rapidamente melhora. E ter 3 a 6 características. Então ela tem uma aura, tá, que progride mais que 5 minutos, tá? Ou pode ter 2, tá, que ocorram uma na sequência da outra, a durabilidade em torno de 60 minutos, tá? E geralmente uma aura é unilateral, tá? E geralmente, a maioria das vezes, ela é positiva, tá bom? Pode ser acompanhada durante a dor de cabeça? Pode. Pode ser depois da dor de cabeça? Pode.
Pode ter aura sem cefaleia? Pode também, tá? Isso é incomum. O mais normal, o mais comum das auras são precedendo a dor de cabeça. Mas eu posso ter antes, durante, depois, ou ter aura sem a dor de cabeça, que nós chamamos de aura acefalálgica. E qual que é a fisiopatologia da migrânia? Depois de vários estudos, inicialmente achava-se que fosse uma alteração vascular, mas depois foi visto que há uma suscetibilidade genética, que levaria a uma inflamação neurogênica e uma hiperestabilidade neuronal. Isso foi provado por Aristides Leão, que fez, através de estudos, e provou que havia uma depressão alestrante, que ficou o nome dele, de Leão, e que essa hiperestabilidade levaria a uma alteração vasogênica, através de neuropeptídeos e neurotransmissores, que levaria à fenomenologia da aura. Tá? Essa ativação do sistema trigêmeo vascular, além desse sistema, levaria a um processo inflamatório neurogênico relacionado à serotonina, ao peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, óxido nítrico e a própria dopamina em si. Nesses aqui é onde atuam as medicações que nós damos para os pacientes com migrânia. Então, as principais características, como eu falei para vocês, 90% das auras são visuais, com espectro de fortificação. As auras podem ter relação com menstruação, mas em torno mais ou menos de 10%. Tá? Isso é relativamente comum, é uma das poucas cefaleias que tem relação direta com a menstruação, pré ou durante. E eu posso ter migrânia crônica. O que é migrânia crônica? Aquele paciente que tem mais de 15 dias por mês, por mais de 3 meses de dor de cabeça, característica de migrânia, nós falamos que o paciente tem migrânia crônica. Geralmente, esse paciente tem uso abusivo de analgésicos. Tá? Isso dificulta um pouco o nosso tratamento profilático. Temos que ser um pouco mais incisivos no tratamento para que ele consiga melhorar o quadro de cefaleia. E existem algumas complicações relacionadas à cefaleia. Estácio migranoso, o que é isso? São as cefaleias que duram mais que 72 horas. Aura persistente sem infarto, são as auras que duram mais que o tempo que eu falei para vocês, de 60 minutos. Então, a persistência de aura, em que o diagnóstico diferencial aqui é AVC. É importante excluirmos AVC num paciente que tem uma aura persistente. Por quê? Algumas auras podem levar a infarto migranoso. Então, o infarto migranoso é um infarto cerebral relacionado a uma migrânia, por vasoconstrição cortical. Tá? Então, isso é uma complicação que não é frequente, tá? Mas que tem que ser vista naqueles pacientes que têm uma aura persistente. E a migralepsia são crises convulsivas ocasionadas decorrentes de migrânia. Isso também é muito incomum. Só coloquei aqui para citar que existe essa alteração. Qual que é o tratamento? Isso é uma questão importantíssima, cai em toda a prova de residência. Medidas comportamentais. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é orientar o paciente. O paciente está com uma situação de estressor, não faz atividade física, não dorme bem, se alimenta mal. Isso é muito importante para o paciente com migrânia. São 3 pilares. Atividade física ajuda muito o paciente com migrânia. Rotina diária, hora de dormir e de acordar. O paciente que dorme mal tem mais crises de migrânia. E alimentação inadequada. Sabemos que alguns alimentos podem desencadear dor de cabeça por essa suscetibilidade que eu comentei com vocês. Então, geralmente alimentos industrializados, chocolate, refrigerante, fritura, bebida alcoólica, tudo que é embutido, enlatado, esses alimentos podem desencadear enxaqueca, dor de cabeça, em pacientes que já têm essa suscetibilidade. Então é importante orientar para ele mudar o comportamento de vida e a partir daí nós iniciarmos um tratamento. Temos 2 tipos de tratamento. Tratamento abortivo. O que é tratamento abortivo? Paciente que chega para você com dor de cabeça e que quer melhorar. É uma dor forte, que está lá incomodando ele. O que nós poderemos fazer para esse paciente? Vamos seguir uma escada. Tá? Não adianta eu pegar, dar um tiro de canhão numa cefaleia que às vezes é iniciada no paciente, tem pouco tempo de evolução. Então, começa com analgésico simples, dipirona, é uma das medicações que mais são usadas e que tem melhor benefício para a enxaqueca. E o paracetamol, tá? Assim como os anti-inflamatórios. Então, são 3 medicações simples que podem ser usadas basicamente no pronto-socorro. Os analgésicos combinados com a cafeína, que acaba potencializando o seu efeito. Os derivados ergotamínicos, também é uma classe superior, que tem que ser usado com cautela, não mais que 2 a 3 vezes por semana. Outra classe que pode ser usada são os triptanos. Os triptanos têm uma função de inibir a liberação de serotonina, consequentemente eles fazem uma vasoconstrição cerebral. A vasoconstrição vai contra a vasodilatação das meninges, que é onde causa a dor, relacionado ao processo
patológico da enxaqueca, então eles acabam melhorando a dor. Também tem que ser usados com cautela, porque se usados cronicamente, induzem aquela cefaleia crônica por uso abusivo de analgésicos, como eu falei nas cefaleias crônicas. Os antidopaminérgicos, aqui entram o Plictil e o Aldol, são duas medicações abortivas que são usadas em situações especiais, e os corticoides. Eu não uso sempre corticoides, tá? O corticoide tem que ser usado com cautela, tá? Primeiro por causa dos efeitos colaterais, e segundo porque eles têm também o efeito de diminuir o processo de edema em alguns tumores. Então você pode estar mascarando um diagnóstico por conta do corticoide. Então tenha cuidado no uso de corticoide, tá? Use, mas com cautela. Tratamento profilático. Para quais pacientes que faremos tratamento profilático? Aquele paciente que tem mais de 2 crises por mês, ou quando tem uma que é insuportável, o paciente não tolera, fica totalmente incapacitado. E essa dor de cabeça pode gerar perda de dias de trabalho. Então pode fazer com que o paciente tenha uma perda do seu trabalho, porque uma hora o patrão não vai aguentar mais faltas de 2 a 3 dias por mês. Então nesses pacientes está indicado a medicação profilática. Qual é a função da medicação profilática? Evitar que essas cefaleias apareçam, ou mesmo que elas apareçam em menor intensidade. Okay? Quanto tempo que eu vou tratar esse paciente? Mais ou menos em torno de 6 meses. As principais medicações são os beta-bloqueadores, aqui o propanolol é um dos mais usados, bloqueadores dos canais de cálcio, no caso aqui a flunarizina. Os anticonvulsivantes mais comuns são o ácido valproico e o topiramato, mas a lamotrigina também pode ser usados. Os tricíclicos, as amitriptilinas ou as nortriptilinas também têm uma boa ação, além de ter uma ação antidepressiva, diminuir a ansiedade. E os inibidores da recaptação de serotonina, naqueles pacientes que são muito ansiosos, que você vê uma relação direta entre a ansiedade e o aumento no número de crises de cefaleia. Então são medicações que podem ser optadas na escolha do tratamento do paciente com migrânia crônica. Quais medicações usar? Os beta-bloqueadores são os mais comuns. Aqui o propanolol é uma das medicações mais usadas, com baixo efeito colateral. Sempre lembrar que o propanolol faz hipotensão, então avisar para o paciente, começar em doses mais baixas, tá, para esses pacientes. Bloqueadores dos canais de cálcio, no caso a flunarizina. Lembrar que essas medicações têm a propriedade de aumentar um pouco o peso, então sempre orientar sobre isso. Anticonvulsivantes, ácido valproico, topiramato e lamotrigina, são medicações muito boas para as crises muito frequentes. Tá? Elas costumam cessar praticamente a crise ou amenizar bastante. Lembrar dos efeitos colaterais de sonolência. No caso do ácido valproico, aumento de peso. No caso do topiramato, diminuição da tensão e formigamento. Os triciclos, como a amitriptilina e a nortriptilina, também podem ser usados. Lembrar dos efeitos anticolinérgicos. Então, constipação intestinal, boca seca, aumento de peso. E os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que são os antidepressivos que podem ser usados naqueles pacientes, principalmente, que têm relação direta com o quadro ansioso. Então, o paciente está bem, aí tem um quadro ansioso, depressivo associado, e aí as crises migranosas aumentam a frequência. Às vezes, se você tratar essa ansiedade, a melhora também da própria enxaqueca. Tempo, como eu citei, em torno de 6 meses. Ou para mais ou para menos, mas normalmente pelo menos 6 meses. Em crianças e adolescentes, tá, é muito semelhante, tá? Temos que ter só cuidados com algumas medicações pelos efeitos colaterais. Então, nas abortivos analgésicos comuns, de preferência, então, paracetamol, dipirona, mesmo ibuprofeno, e dentre os triptanos, o spray nasal, e dá menos efeito colateral. Tá? E a terapia profilática, beta-bloqueador, primeira escolha, os bloqueadores de canais de cálcio. Posso usar medicações antiepilépticas, no caso aí o ácido valproico muito bem indicado, há alguns antidepressivos, tá? Cuidado com os triciclos para esse paciente, e os antisserotoninérgicos, tá? Então, essas medicações, que é o pizotifeno, também pode ser usado, mas assim, sempre com cautela. Dá muita sonolência esses pacientes, então de escolha, em baixas dosagens, beta-bloqueador como primeira escolha. Questão: não representam classe de tratamento farmacológico profilático da migrânia. Quando eu falo profilático, é para evitar que essa dor apareça. Então, o tratamento é diário. Ele tem que tomar medicação todos os dias. Beta-bloqueadores. Sim, lembra que eu falei para vocês, uma das primeiras escolhas de tratamento profilático. Antidepressivos tricíclicos também, uma medicação profilática muito boa que pode ser usada. Anticonvulsivantes, ácido valproico, lamotrigina e topiramato.
Bloqueadores do canais de cálcio, no caso aqui a flunarizina. Triptanos, pode ser usado todos os dias? Não. Triptano é para tratamento abortivo, retirar a dor do paciente naquele momento. Então, resposta da questão, triptanos. Passando para a cefaleia do tipo tensional, tá? É uma cefaleia mais frequente, importante ser vista, tá? E os critérios são pelo menos 10 episódios, diferentemente da migrana que são 5, que preenchem os critérios abaixo. Ela dura de 30 minutos até 7 dias. Então é uma dor que pode durar muito tempo. O paciente dorme, acorda, dorme, acorda. Só que uma característica dela, geralmente ela não é tão forte. Ela é leve a moderada, como está abaixo. Então ela não impede que a pessoa faça qualquer tipo de atividade física. Ela consegue trabalhar e não incapacita ela. Isso é muito marcante. E outra característica dela, além de não incapacitar, ele é mais comum ao final do dia. Então o paciente está trabalhando, começa a ficar estressado, cansado, isso começa a gerar tensão muscular e dor. E ter 2 das 4 características. Geralmente ela é bilateral, então a sensação que ela tem é que tem alguma coisa esmagando a cabeça dela ou pressionando a cabeça. Tá? Ela não é pulsátil, ela é leve a moderada e não agrava com a atividade física. E pode ter ambos. Tá? Ela não tem náuseas e não tem vômitos, assim como a cefaleia migranosa. Então aqui não temos náuseas nem vômitos, porque ele é muito leve. E também não tem foto nem fonofobia. Tá? Então é uma dor de cabeça leve, geralmente vespertina, bilateral, e que não tem náusea, não tem vômito, não tem foto nem fonofobia. E não tem nenhuma evidência de alteração orgânica. Tá? Então isso caracterizamos como cefaleias do tipo tensional. Então, o que eu faço inicialmente? Eu tenho um paciente com essas características. Eu sei que ele tem dor muscular. Existem alguns pontos que eu posso palpar. Tá? Se ele tem dor muscular, vamos tentar achar, porque às vezes só a cefaleia em si você não consegue caracterizar muito bem, mas existem alguns pontos palpáveis, principalmente na região occipital, que essa musculatura occipital ela é muito sobrecarregada ao longo do dia. Então, na palpação, o paciente vai referir muita dor nessa região, mas toda essa cadeia muscular da região lateral, temporal, até a região frontal e mesmo na face, isso pode gerar dor na sua palpação. Então, se o paciente tem pontos dolorosos nessa cadeia muscular, lembrar que isso pode aparecer nas cefaleias do tipo tensional. E, geralmente, a dor é mais intensa ao final do dia, como eu falei para vocês, ou ao amanhecer. Mas por que ao amanhecer? Lembra da figura? Daquela região occipital dolorosa? Às vezes o paciente dorme e o travesseiro fica pressionando a noite inteira ali. No outro dia, quando ele acorda, aquilo está extremamente doloroso. Então, acaba referindo que a dor é ao amanhecer. Qual que é o tratamento? Se eu tenho uma característica tensional, então o músculo está contraído, o que eu preciso fazer? Soltar esse músculo. Então, anti-inflamatórios, além de eles serem analgésicos, tira esse processo inflamatório que ocorre aí nessa região. Relaxante muscular, óbvio. Se eu tenho uma contração muscular exacerbada, eu vou dar um relaxante muscular. Cicobenzaprina, ou mesmo o carisoprodol. E benzodiazepínicos. Esse paciente é aquele paciente que geralmente não tem um sono muito restaurador. Às vezes, com o benzodiazepínico, ele consegue aliviar um pouco mais esse sono, consequentemente relaxar. Tá? Então, o paciente chega tenso para você no pronto-socorro. Às vezes, você fez a medicação anti-inflamatório, você fez o relaxante muscular, não melhorou, na hora que você dá o benzodiazepínico, ele relaxa e melhora a dor. E profilático, tá? Aqueles pacientes que têm cefaleias 3, 4 por mês aproximadamente, ou isto é, toda semana está tendo uma dor de cabeça persistente, tá? Eu posso usar algumas medicações para evitar que essas dores perdurem ou que aumentem a frequência. As mais comuns e as mais usadas são os tricíclicos, porque eles têm um efeito, além de ter um efeito para dor, também diminui a tensão por redução da ansiedade. Os antidepressivos duais, aí temos a duloxetina, que agem tanto na dor quanto na ansiedade. E inibidores da recaptação de serotonina, como eu falei para vocês, diminuiu a ansiedade, diminui a contração muscular, o paciente melhora. Melhor que tudo isso, gente, são as medidas. Então, alongamento, tá? Atividade física, tá? Todo esse tipo de propósito que nós fazemos, de educação diária, de hora de dormir, de acordar, fazer atividade física, faz com que a musculatura vá soltando, o paciente fica mais relaxado e a dor melhora. Tá? Tudo que gera estresse, contração muscular, vai aumentar a dor. Nós temos que ir no sentido oposto da nossa vida. Então, essa mudança de hábito é
inevitável. Eu preciso que o paciente mude o seu hábito para que ele tenha uma resposta satisfatória. Cluster headache, uma dor de cabeça que vocês não vão esquecer, tá? Ela é única, tá? As características dela são marcantes. O paciente parece que vai explodir a cabeça de tanta dor que ele tem. É a mais comum entre as trigêmeas autonômicas e é mais comum em homem, ao contrário da cefaleia migranosa, tá? A idade geralmente varia entre 20 e 40 anos, ok? Podendo ocorrer vários episódios ao dia. E a fisiopatologia é uma ativação da substância cinzenta hipotalâmica posterior. Por algum motivo, você tem um gatilho que desencadeia um processo trigêmeo autonômico e gera uma dor insuportável. 5% pode ter origem autossômica dominante. O que é isso? O pai tem, o filho tem, o vô tem, várias pessoas da família têm. Importante perguntar se tem relação, então, familiar. E ela tem uma diferença entre as outras do mesmo grupo. E qual que é essa diferença? Normalmente a diferença é pelo tempo de duração. Vocês vão ver agora que pelas características da dor, dos critérios, você vai ver como que é marcante isso. Então o paciente tem pelo menos 5 episódios, que é uma dor muito acentuada, orbitária ou supraorbitária, ou na região temporal. Então, pega essa região temporal, que dura de 15 minutos a 180 minutos, se não tratada, ok? Então aqui, só com esse critério, eu já diferencio da migrânia. Porque se dura até 180 minutos, dura só 3 horas. E some a dor. No caso da enxaqueca, ela dura no mínimo 4 horas, ok? E ele tem que ter pelo menos um ou ambos dos seguintes. Pelo menos um de hiperemia conjuntival. Então eu tenho uma dor excrucidante, forte, associada a hiperemia conjuntival, lacrimejamento, congestão nasal, o nariz fica entupido do mesmo lado da onde está doendo, rinorreia ou coriza, geralmente o paciente fica com rubor facial desse lado, miose por alteração simpática, pitose e edema palpebral. A sensação de inquietação, agitação desse paciente é louca. O paciente com enxaqueca, a vontade dele é fazer o quê? Ir para o quarto, ficar no escuro e ficar quietinho esperando a dor passar. Esse paciente, a vontade dele é bater a cabeça na parede. Ele não para, ele fica inquieto, ele quer de qualquer momento retirar essa dor que ele está tendo. Tá? E pode ter de 1 ataque até 8 ataques desse por dia. Tá? Então é uma dor de cabeça extremamente incapacitante, gente, que devemos ser tratada de forma aguda e evitar também que esse paciente perdure com essa característica de dor, por ser muito dolorosa. Qual que é o tratamento da cefaleia em salvos, ou cluster headache? Na fase aguda, o que devemos fazer? Oxigênio a 100%. Põe o paciente sentadinho para frente, uma máscara de oxigênio a 7 a 10 litros por minuto, por 15 minutos. A tendência é que o paciente melhore muito a dor dele, se ele chegar a tempo para você, lógico. E sumatriptano subcutâneo, que é um triptano, ou algum derivado ergotamínico. Essas medicações também costumam abortar a dor, cessa a dor que esse paciente está tendo. Se o paciente está tendo crises frequentes, devemos entrar com medicação profilática. A mais comum, que tem melhor resultado, é o verapamil, tem um resultado muito bom. Carbonato de lítio, tá? A medicação que é usada para transtornos bipolares, que funciona muito bem nesses casos, o ácido valproico e o próprio corticoide. Tá? Lembra que o corticoide tem os seus efeitos deletérios, então não é bom ficar usando. Tenta as outras alternativas, se não conseguir, acaba entrando com o corticoide. Pergunta. 2016, uma paciente queixa de crise de cefaleia com as seguintes características: orbital, de forte intensidade, então aqui já foge um pouquinho aí da cefaleia do tipo tensional, chegando a durar de 15 a 180 minutos. Matamos o diagnóstico, tá? Tempo de duração menor que o da enxaqueca. E acompanhada do que, gente? Hiperemia conjuntival, lacrimejamento e rinorreia, sintomas autonômicos, trigêmeos autonômicos. A crise tem frequência de 1 a cada 2 dias, uma frequência alta. Dentre as opções de tratamento a seguir, a mais indicada para os surtos da dor deste paciente, então, indicada para o tratamento abortivo, para tirar a dor naquele momento. Opção A, carbonato de lítio. Não,
Verapamil, não. Valproato de sódio, que é o ácido valproico, são todas medicações usadas de forma profilática, para evitar que esse paciente não tenha as crises novamente. Qual que é a opção correta? Inalação com máscara de O2. Então, o paciente precisa ser cessada a dor naquele momento. Então, você usa o O2 para retirar a dor e para que ele fique bem. Outras cefaleias primárias, hemicrânia paroxística, tá? É uma cefaleia também trigêmina autonômica, ela é mais comum em mulheres. O próprio nome já diz, ela é hemicrânia, dói todo um hemicrânio e dura de 2 a 30 minutos com melhora espontânea. SUNCT é um tipo de cefaleia trigêmina autonômica que duração de 1 segundo a 600 segundos. Então pode durar de 1 a 10 minutos. Então esse paciente vai ter o quê? Uma dor excrucidante, curta, contração trigêmina autonômica unilateral. Lembra que a alteração do cluster headache ou da cefaleia em salvas, a duração dela é de 15 a 180 minutos. Então, nos casos do SUNCT, é a mesma característica da dor com uma duração menor. Cefaleia orgásmica. Nossa, que nome esquisito, professor. O que é isso? É uma cefaleia que apresenta-se geralmente no momento do orgasmo do paciente. Então, o paciente está tendo relação sexual, na hora que ele vai chegar no orgasmo, vem uma cefaleia explosiva, de forte intensidade e de pico agudo, atinge uma intensidade máxima em poucos minutos. Pode durar de 1 minuto a 24 horas, tá? Ou às vezes ter 72 horas de leve intensidade. Se o paciente tem uma cefaleia dessa pela primeira vez, a primeira coisa que temos que fazer é excluir cefaleias secundárias, tá? E dentro de cefaleias secundárias que estão relacionadas ao diagnóstico diferencial, a principal, hemorragia subaracnoideia. Então, sempre que o paciente tiver a primeira cefaleia orgásmica e for ao pronto-socorro, ele tem que ser investigado. Se ele já foi investigado, foi feito tudo, foi excluído cefaleias secundárias e ele apresenta cefaleia com frequência, aí eu concordo de não investigar nas vezes posteriores e entrar com tratamento profilático para que isso não ocorra. E cefaleia da tosse é um paciente que tem dor de cabeça durante a tosse. Pode durar 1 segundo ou 2 horas e tem relação direta com a tosse. Também é uma cefaleia primária, tá? Temos também que excluir cefaleia secundária, porque às vezes ela é de forte intensidade, intensa, e que o paciente procura o pronto-socorro e tem que ser investigado para ver se não tem nenhuma cefaleia associada. Tratamento profilático, como falei para vocês, higiene do sono fundamental. O paciente que não dorme tem mais cefaleia. Exercício físico tem uma relação direta com a cefaleia, seja ela tensional, seja ela migranosa. Quanto mais atividade física, menos dor. Relaxamento muscular, tá? Alongamentos funcionam muito bem. Comer adequadamente, eu citei para vocês alguns alimentos que fazem com que aumente a frequência ou que desencadeiam a crise de enxaqueca. Beber bastante líquidos e evitar alimentos encadeantes. Cefaleias secundárias. Quando eu falo em cefaleia secundária, a dor, ela é um sintoma opcional. Então você tem um substrato orgânico, alguma coisa, que está gerando um processo patogênico, e dentro desse processo patogênico, um dos sintomas é a dor de cabeça. Então a dor de cabeça ela é secundária a esse processo, não é primária, não é a dor de cabeça que levou aquilo. Então ela tem que ter uma relação direta, de piora conforme piora esse processo orgânico, ou de melhora conforme melhora o processo orgânico. Vou dar um exemplo para vocês. Sinusite. O paciente com sinusopatia, ele tem dor de cabeça, e tem relação direta com a inflamação e infecção dos seios da face. Quando eu trato a sinusite, a dor de cabeça melhora. Então eu tenho uma relação causal direta da minha dor de cabeça com o processo patogênico. Então, quais são as características? O que eu tenho que saber quando o professor quer uma cefaleia secundária? É fácil? Não é. Gente, não é difícil. Lembra que eu falei das características das cefaleias primárias? Foge daquilo. E tudo que foge daquilo tem que ser pensado como cefaleia secundária. Então, idade. Lembra que eu falei para vocês? Cefaleias secundárias na terceira idade. Então, cefaleia nova que aparece num paciente com 80 anos, é normal, gente? É enxaqueca? Não é. Entendeu? Acima de 50 anos, qualquer cefaleia nova que se apresente ao paciente tem que ser investigado. Temos que pensar em cefaleias secundárias. Modo ou circunstância de instalação. A primeira cefaleia da vida.
Cefaleia orgásmica foi a primeira vez? Investigar. Migrânia, o paciente nunca teve, 18 anos, vem com uma cefaleia com alteração visual, alteração sensitiva e uma dor característica de enxaqueca. Ah não, isso é enxaqueca, eu vou mandar embora? Gente, cuidado. O paciente está tendo sintoma focal, é o primeiro episódio dele. Lembra que eu falei que para você caracterizar como enxaqueca tem que ter pelo menos 5 episódios. Então cuidado desses pacientes que têm a primeira vez um episódio de cefaleia. Tá? O paciente nunca teve, apresentou o primeiro episódio, cuidado com esse paciente. Olhe com outros olhos, examine esse paciente e, se houver necessidade, pedir um exame secundário. Mudança de padrão em relação às crises anteriores. Então, eu tenho uma paciente que tem crise de enxaqueca, ela sabe perfeitamente como é a crise dela. De repente, ela vem para o meu pronto-socorro. Doutor, hoje tive uma dor de cabeça horrível, forte. Eu nunca tive essa dor de cabeça na minha vida, doutor. Ele é totalmente diferente daquela minha dor que eu já tinha anteriormente. Opa, highlight, sinal de alerta, red flag, bandeirinha, cuidado com essa dor de cabeça. Tá? Cuidado com essa dor de cabeça. Essa cefaleia pode ser uma cefaleia secundária, tem que ser vista com outros olhos. Não simplesmente falar que é enxaqueca e mandar o paciente embora. Às vezes não é. Início súbito ou recente. Lembra que eu falei para vocês, paciente que tem um início muito abrupto, diagnóstico principal, eu tenho que excluir hemorragia subaracnoideia. Então, mas é cefaleia orgásmica, ok. É uma cefaleia orgásmica, foi durante o orgasmo, mas se foi o primeiro episódio, eu tenho que investigar. Porque foi no esforço físico, isso pode aumentar a pressão, romper uma artéria e sangrar. A gente não sabe. Tá? Clinicamente, às vezes é indistinguível de um paciente para o outro. Mudança de padrão da aura, ou o paciente tem uma aura atípica. Doutor, eu tinha aquela aura visual, minha visão brilhava, agora de repente eu perdi a força do meu lado do corpo. Nunca tive isso. Ah, mas pode ser uma migrânia hemiplégica, pode realmente perder a força. Pode. Mas se ela nunca teve, tem que ser investigado. Isso pode ser uma cefaleia, pode ser um AVC, pode ser uma esclerose múltipla, pode ser qualquer outra coisa. Algumas cefaleias podem ser desencadeadas por esforço físico, como eu citei para vocês. Cefaleia orgásmica, ela é um esforço físico que desencadeou uma dor de cabeça, mas pode ser qualquer outro tipo de dor. Lembrar que nas HSAs, hemorragias subaracnoideias, durante o esforço aumenta a pressão, pode romper uma artéria e o paciente pode ter dor de cabeça. Ok? Evolução progressiva, lembrar das tromboses venosas cerebrais, que tem essa evolução progressiva. Então, paciente com evolução progressiva da dor, lembrar de cefaleias secundárias e piora com postura. Como assim, professor? Alguns pacientes, quando deitam, melhoram. Quando ficam em pé, pioram a dor. Algumas hipotensões licóricas podem acontecer por fístula, pós-punção, ou, ao contrário, tá? Nas hipertensões intracranianas, ela piora quando a paciente deita. Logicamente, você quando deita, você aumenta a resistência vascular cerebral por retenção da parte mais venosa. Então, a diminuição do retorno venoso aumenta a pressão mais ainda e a dor aumenta. Tá? O paciente deita, melhora, quando fica em pé, melhora. Então, deitou, piorou, lembrar dessas características. Se muda com postura, vamos investigar. Vamos atrás, se não é uma cefaleia secundária. Pior cefaleia da vida. Lembrar que assim, a enxaqueca ela é dolorosa. Às vezes pode acentuar um pouquinho. Mas se tiver esses inícios muito abruptos, muito rápidos, então a sintomatologia ela é rápida em segundos, chegando ao pico máximo em poucos minutos, lembrar de cefaleia secundária. Se tiver sinais focais, gente, febre, meningite, temos que excluir. Náuseas e vômitos. Ah, professor, mas você falou que tem na enxaqueca náuseas e vômitos? Tem, realmente tem. É comum, náusea e vômito não é um sinal de alarme rápido. Mas se eu tiver vômitos incoercíveis associados a sinais focais, como febre, eu tenho que lembrar de hipertensão intracraniana. Sintomas neurológicos focais, perdeu força, aconteceu alguma coisa, alteração do nível de consciência, descarga nasal purulenta, pensar em sinusopatia. Então, queixas visuais, então aquele paciente que tem embaçamento visual que até então não tinha, que é diferente dos escotomas, lembrar de cefaleia secundária. Os antecedentes pesam muito. Então, se eu tenho uma cefaleia, normal. Aí aquele paciente tem câncer, ele já tinha uma cefaleia, mas de repente, após o câncer, começa a ter um outro tipo de dor de cabeça. Ou então ele nunca teve dor de cabeça, mas é um paciente canceroso que novamente iniciou um quadro de cefaleia, ou que é uma cefaleia nova naquele paciente, mesmo que seja jovem. Eu tenho que investigar pensando em metástase. Assim como o paciente com HIV, com AIDS, eu ter que pensar em patologias infecciosas do sistema nervoso central.
O glaucoma também pode dar dor ou outros sintomas sistêmicos. Então, investigar, sempre pesquisar esses antecedentes para evitar não comer bola, não deixar passar uma cefaleia secundária. Então, um diagrama, paciente com cefaleia, tem características usuais? Sim. A ausência de fator de alarmes, a ausência de sinais de alarme que eu falei para vocês? Sim. Exame neurológico normal? Não tem sinal focal? Não, não tem, gente. Cefaleia primária, tranquilo. Trata, tranquilo, não precisa investigar, vamos embora para casa, tratamento profilático, encaminhamento para o especialista, ok? Se não tiver nenhum sinal que chame a atenção. Agora não. É usual a característica? Não. Preciso excluir. Tá? Eu preciso excluir. Como que eu vou excluir? Principalmente com o exame de imagem ou com líquor. Tá? É o que geralmente a gente exclui as cefaleias secundárias. Ou outros diagnósticos, que eu vou citar mais à frente. Tem fatores de alarme? Cefaleia secundária. Exame neurológico não está normal? Cefaleia secundária. Gente, simples. Então, normal, característica usual, entra dentro dos critérios de enxaqueca tensional ou cluster headache. Tem um exame neurológico normal, gente, trata como primário. Fugiu disso, pensa nas cefaleias secundárias. Então, tem muitos tipos de cefaleias secundárias. Relacionado ao trauma, relação direta com trauma. Então, tem um trauma e logo depois disso tem a cefaleia, tem que ser investigado. Atribuída a doença vascular, transtorno intracraniano não vascular, atribuída a substâncias ou sua retirada, por exemplo, você tem o uso de medicações, por exemplo, nitratos, que são vasodilatadores. Então eu posso ter relação, quando eu tomo nitrato tenho dor de cabeça. É uma relação direta com a medicação, portanto é uma cefaleia secundária. Infecção, pensando em meningite, transtorno da homeostase, vou citar mais à frente, transtornos faciais, sintomas psiquiátricos, centrais ou dor facial e alteração primária, tá? Neuralgia, outras alterações. Vamos falar de cada uma delas. Então, TCE, geralmente eu tenho uma dor de cabeça 7 dias, até 7 dias após o trauma. Se tiver mais que isso, eu tenho que investigar, tá? Mas pode durar até 3 meses, tá? Alguns casos. Mas sempre investigar esses pacientes com TCE e que estão persistindo com dor. Vascular. Só o AVC hemorrágico da dor de cabeça? Gente, não. O AVC isquêmico, em mais ou menos 30% a 40%, pode ter cefaleia. Tá? Então, existe um processo de edema, isso pode fazer alteração que gere dor de cabeça. Então, não é só o AVC hemorrágico que dá dor, o AVC isquêmico também dá dor. Dessas aqui, o que chama mais atenção nossa? HSA. HSA, cefaleia abrupta, explosiva, atinge um pico máximo em poucos segundos. Doutor, é a pior dor da vida que eu tive. Pode ter sintoma focal? Como não pode? No caso do AVC intraparenquimatoso, o AVC hemorrágico, ele costuma dar sinal focal. Então tem uma cefaleia, início agudo, que depois evolui com um quadro de perda de força ou de perda de sensibilidade, com alteração focal. Opa! Pode ser uma hemorragia, pode ser um AVC isquêmico. Cefaleia abrupta, de rápido início, forte intensidade, lembrar de HSA. Arterite temporal. O que é arterite temporal? São cefaleias que aparecem após os 50 anos. Se é temporal, lembre-se da região temporal, ela tem relação direta com a artéria temporal. Então faz uma arterite, isso gera dor, normalmente pode ser desencadeado por claudicação, tá? Então morder acaba desencadeando a dor e está associado com polimialgia reumática, então tem dores em outros locais. Diagnóstico, VHS elevado, palpação da artéria temporal espessa, lembrar de arterite temporal. E trombose no cerebral, lembre-se daquela cefaleia progressiva que vai piorando ao longo dos dias, podendo levar a hipertensão intracraniana, alteração visual, náusea, vômitos ou sintomas focais. Okay? São muito características isso aqui. Você pode ver que foge totalmente do habitual nosso de cefaleia primária. Questão. Mulher de 33 anos procura pronto-socorro, queixa de cefaleia na região temporal direita há 3 semanas, em peso, sem fotofonofobia ou náusea. Então, as características não batem. 73 anos, que apareceu uma dor de cabeça. Gente, é nova. Isso é uma cefaleia secundária, provavelmente. A dor ocorre principalmente à noite. Opa! Então, tem relação hípnica. Refere também a sensação de parestesia na língua e na mandíbula. Então, tem uma alteração focal. Além de dificuldade de pentear o cabelo quando está com a dor. Então, está dolorido, tendo uma alodínia relacionada a isso. Há algumas horas, parou de enxergar. Mais um sinal focal. Então, aqui eu já tenho vários sinais focais. Então, acima de 73 anos,
uma cefaleia nova, ok? Que piora e que tem alteração focal, piora à noite com alteração focal, com perda visual e parestesia em membros. Então isso aqui é uma cefaleia secundária, tem que ser investigado. Não se observaram alterações no exame físico geral e neurológico, com exceção da presença de acuidade visual diminuída à direita. Qual a principal hipótese diagnóstica? Vamos lá. Isquemia em território da artéria cerebral posterior. O AVC da cerebral posterior pode dar alteração visual. Pode. A artéria cerebral posterior pega a região occipital, que daria hemianopsia. E não diminuição da acuidade visual em apenas um olho. Primeira coisa. Segundo, ela tem alteração de parestesia também. Ok? Na língua. Então foge um pouco dessa característica. Tá? Arterite temporal. Vamos ligar o sinalzinho de alarme. Cefaleia em salva, gente. 73 anos. Não tem nenhuma alteração do trigêmeo autonômico associado. Enxaqueca basilar. Faz 3 semanas que está com dor, gente. 3 semanas que está com dor. A migrânia fugiu completamente das características e também associada a sinais focais persistentes. Hemorragia parenquimatosa. É um paciente que teve uma cefaleia de forte intensidade, mas não é o caso dela, com sintoma focal. E ela tem outros sintomas associados. Então, não lembre hemorragia parenquimatosa, não tem uma cefaleia muito aguda, é uma duração lenta, de moderada a fraca intensidade, com uma persistente alteração focal. Qual que é a principal característica? Arterite temporal. Pedimos um VHS para confirmação dessa paciente e tratamos com corticoide, que é o principal tratamento para arterite temporal. Dá corticoide, melhora substancial e você fecha o diagnóstico dela. Ou por biópsia. Tá? A gente pode biopsiar, ver que há uma inflamação do vaso e você também confirma esse diagnóstico seu. Ou cefaleia secundárias, transtornos não vasculares, hipertensão intracraniana idiopática. Essa é uma dor de cabeça relativamente comum em mulheres obesas. Tá? Idade de meia idade, entre 20 e 40 anos mais ou menos, geralmente com aumento de peso. Isso gera um aumento da pressão intracraniana com alteração visual e cefaleia persistente. Então o paciente vai ter cefaleia holocraniana com alteração visual bilateral. Você olha para o paciente, vai ver uma paciente obesa, tá? E geralmente mulher. Faz uma punção lobar, você vai observar que há um aumento da pressão licórica. Então o tratamento se faz ou com retirada de líquor, ou com acetazolamida, que é uma medicação que diminui a produção de líquor, consequentemente diminui a pressão intracraniana. A hipotensão licórica, como eu falei para vocês, o paciente é submetido a uma RAC, por exemplo, faz uma fístula, fica gotejando líquor, isso faz hipotensão licórica. O que ele faz? Quando ele fica em pé, a hipotensão se acentua, dá dor de cabeça, náusea, mal-estar, vontade de vomitar. Na hora que ele deita, melhora a dor. Ok? E tumores cerebrais. Lembrar que tumores, a evolução também é muito semelhante à trombose cerebral. É uma cefaleia progressiva, subaguda. Conforme ele vai expandindo o tamanho, ele vai dando pressão e, consequentemente, pode dar déficit inicialmente ou não. Tá? Depende da localização do tumor. Drogas, como eu falei para vocês, os nitratos, são medicações vasodilatadoras, usadas para cardiopatas. Fazendo a vasodilatação do sistema nervoso central, também pode gerar dor de cabeça. A fosfodiesterase são as medicações usadas para fazer vasodilatação pulmonar, que também pode gerar vasodilatação do sistema nervoso central e levar a dor de cabeça. O próprio álcool, tá? O álcool ele pode agir diretamente na dor, levando a cefaleia por os seus metabólitos, ou no caso de induzir uma enxaqueca. Tá? Você sabe que o álcool tem ação direta na piora ou no desencadeamento da dor da enxaqueca. E cefaleia por uso abusivo de analgésico, uma cefaleia crônica, como eu falei para vocês. Geralmente esses pacientes migranosos, que têm 15 ou mais dias de dor de cabeça por mês, eles ficam se entupindo de medicação. Mais de 3 dias de uso de analgésicos, pode ser os mais comuns, por semana, eu já posso estar induzindo uma cefaleia crônica por uso de analgésicos. Um tratamento extremamente difícil. Preciso fazer uma retirada abrupta para que o paciente tenha melhora e entrar com tratamento profilático. Vamos lá, outra pergunta. Mulher de 25 anos com IMC de 34. Opa, IMC elevado, mulher de 25 anos. Cefaleia intensa, holocraniana, contínua e diária. Faz 3 meses de dor, gente. 3 meses com dor diária. Vou fazer o exame da paciente.
fundoscopia é fundamental. Então, você examinou o paciente, não tem sintoma focal, fundo de olho, papila edema, bilateralmente. PA dela está normal, TC de crânio você fez e você investigou. Você pensou numa cefaleia secundária, o paciente não tinha dor, tem sinal focal, vou investigar. Tomografia de crânio normal e o líquor, a pressão lá em cima. A pressão do líquor geralmente é abaixo de 20, tá? De 15 a 20 é o limite para ter avaliação. Dela está 35, então uma pressão extremamente elevada. E a celeridade normal, quer dizer, eu excluí processos infecciosos. Quais são os diagnósticos e a conduta? A resposta foi dada, né? A encefalopatia hipertensiva tem relação com a hipertensão arterial? Não tem, 12/8 a pressão dela. Meningite, líquor está normal. Neurite óptica, bilateral, 3 meses de evolução, geralmente não tem essa característica. A neurite óptica, a característica dela, a dor, geralmente, ela é periocular ou retroocular, geralmente com piora a movimentação e o quadro é bem abrupto da perda visual. E geralmente é unilateral, difícil ser bilateral e simétrico. Hidrocefalia de pressão normal, já exclui porque a pressão dela não está normal no líquor. Então, a questão correta, ou a alternativa correta, é hipertensão intracraniana idiopática. Medidas, reduzindo o peso, melhora, e a cetazolamida para diminuir a produção de líquor, consequentemente melhorar a hipertensão intracraniana. Infecção, lembrar das infecções sistêmicas, como meningite, sinusopatias, lembrar disso também, e lembrar que a meningite pode levar a sintomas focais. Crise hipertensiva, que crise hipertensiva? Para esses pacientes que têm pressão acima de 18/20, faz picos, ele pode ter um pouco de cefaleia durante esse momento. Então tem relação direta com o pico hipertensivo. Alguns podem evoluir com encefalopatia. O que é isso? A pressão arterial se mantém por muito tempo acima de 18/12, 180/120. Isso gera uma pressão muito grande dos vasos occipitais e extravasamento de plasma dentro do vaso para fora do vaso. Então, se nós fizermos uma tomografia, uma ressonância principalmente, eu consigo identificar isso. Tá? Como que eu identifico? Eu vejo que tem um aumento de uma hipersinal na região subcortical, tá? Parecendo um edema subcortical, relacionado a um processo hipertensivo persistente. Então, há lesão de órgão-alvo, então, portanto, há uma encefalopatia hipertensiva. Então, eu fecho. A tendência aqui é eu melhorar a pressão. Abaixando a pressão, o paciente tem melhora da cefaleia. Feocromocitoma é uma doença em que há uma liberação de catecolaminas por um tumor, tá? Geralmente de supraadrenal. Isso gera não só dor de cabeça, que são dores de cabeças que são ondulantes, que isso é pioram, melhoram, tá? De forte intensidade, às vezes de curta duração, e associado a hipertensão, palpitação, sudorese, isto é, liberação adrenérgica. Então, eu tenho uma liberação adrenérgica associada a um quadro de cefaleia. Então, lembrar de feocromocitoma. Questão: cefaleias secundárias são aquelas geradas por doenças comprovadas por meio de exames clínicos laboratoriais. Nesse tipo de cefaleia, a dor seria consequência de uma agressão, lógico, que pode ser de origem geral ou neurológica. Sobre os exemplos e seus respectivos sinais e sintomas da cefaleia secundária, assinale a correta. Vamos lá. Feocromocitoma, cefaleia com aumento de pressão sanguínea de curta duração holocraniana. Opa, vou deixar do lado. Hemorragia subaracnoideia, início explosivo. Dor severa holocraniana sem melhora com analgésicos, associado à hipotermia. C. Cefaleia induzida por ergotamínicos, associada à ingestão crônica diária de ergotamínicos, oral, 1,5 mg por dia, difusa pulsátil diária, melhorando nos dias subsequentes. A suspensão da droga. Normalmente, pelo contrário, esse paciente piora com a suspensão da droga. Cefaleia induzida por glutamato monossódico. É o surgimento depois de 1 hora de ingestão de glutamato. O paciente toma e depois de 1 hora começa a ter a dor. Associada à pressão no tórax, aperto na face, queimação, pescoço, membros e rubor facial. Então, qual que é a alternativa correta? Vamos começar pela B? Hemorragia subaracnoideia, início explosivo, opa. Dor severa, holocraniana, opa. Sem melhora com analgésicos. Hipotermia, normalmente esse paciente costuma fazer hipertermia, tá? Por uma alteração inflamatória tendo sistema nervoso central. Tiramos a B. Cefaleia induzida por ergotamínicos, são medicações usadas para tratamento de enxaqueca, tá? Geralmente associada à ingestão crônica, ok, diária. Difusa, sim. Pulsátil, sim. Diária.
melhorando nos dias subsequentes à suspensão. Não, pelo contrário, ela piora quando você suspende a medicação. A paciente fica com necessidade de ficar usando a medicação sem parar. E cefaleia induzida por glutamato monossódico, que são os vasodilatadores, surgimento depois de 1 hora. Não, geralmente eles surgem com um período mais curto de duração. Você toma, logo em seguida o paciente já começa a apresentar a sintomatologia. Então a letra A, feocromocitoma, cefaleia com aumento de pressão sanguínea de curta duração e holocraniana. Ok, resposta correta, feocromocitoma, uma cefaleia secundária que deve ser vista e investigada para esse tipo de tumor. Outros tipos mais raros, tá? Cefaleia cervicogênica, o paciente tem muita dor sempre com a movimentação da cabeça. Esses casos, alguns bloqueios analgésicos costumam ter muita eficácia. Glaucoma, sinusopatia, disfunção temporomandibular, geralmente irradiada para a região temporal. Desordens psiquiátricas, que às vezes podem desencadear um quadro de dor de cabeça que não sabemos se realmente isso é psicogênico ou não, mas pode ser desencadeada por processos psiquiátricos associados. Neuralgia do trigêmeo, uma dor lancinante, forte, tipo choque, em qualquer ramo do trigêmeo, seja V1, V2 ou V3, V1 oftálmico, maxilar ou mandibular. A dor é aguda, rápida e pode ser desencadeada por mastigar, por um vento, por encostar alguma coisa. A melhora é com anticonvulsivantes, normalmente o carbamazepina costuma melhorar bastante. E a sinusoide errante é uma dor muito parecida com da cluster headache, só que ela costuma ser menos intensa, a duração dela é mais prolongada, tá? E normalmente associada com alguma paresia de par craniano, da motricidade ocular extrínseca. Então o paciente tem uma inflamação lá do seio cavernoso. Quando tem inflamação no seio cavernoso, lá está passando o terceiro, o quarto, o sexto e o ramo do trigêmeo, tá associado, mais a inflamação dessa região. Então isso leva a uma paresia do olhar, tá? Às vezes tem um ou outro músculo parado devido à alteração do nervo, associado à dor intensa. Melhora muito bem com corticoide. E assim você consegue fechar o diagnóstico. Então, gente, cefaleias, vamos ter foco para esse tipo de estudo, porque isso é um tema muito frequente em prova. Um abraço, boa prova para vocês.